Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui. Muito bom estar de novo aqui, falando sobre a palavra de Deus, assuntos atuais, não é, Mirtz? Falando sobre oportunidades que o Senhor nos dá. É muito gostoso ter você conosco. Hoje nós vamos falar sobre recomeços. Aliás, nós temos um Deus de recomeço, né? Nós temos um Deus de muitas chances. E quantas pessoas na vida gostariam de ter uma segunda chance, às vezes até uma terceira chance, sim, né? Ou então da possibilidade de, se eu pudesse voltar atrás, voltar, né? ao princípio. Voltasse, o que eu faria sim, de novo, sabe? Mas recomeços, até em coisas assim, por exemplo, uma mulher que foi traída, o marido traiu e foi embora. Se anos depois ele voltasse, essa mulher, por exemplo, daria a chance dele começar de novo? De começar de novo, né? Não é uma... Como é que seria? Porque algumas pessoas realmente... Vivem essa realidade aí. Vivem essa sim, realidade e algumas delas se posicionam assim, acabou. Nunca mais. Nunca mais, não quero, ou não, né? Mas a gente tem história... Eu conheci uma história muito linda, né? Uma amiga minha, a avó dela, foi a história da avó dela. O marido... O avô, ele foi embora muito cedo, deixou ela sozinha com os filhos. Sim. E ela sempre acalentou. Ele foi embora com outra mulher. E ela tinha notícias. Ele se casou de novo, ele teve filhos. Não havia, todo mundo falava, ela continuava sonhando com ele. Sim. Sonhando com a volta. Não havia possibilidade. Ele tinha outra família constituída, sim, tudo. Ela sempre sonhou. As pessoas falavam, só se a outra morrer, ou a coisa e tal. Sabe? Ela tinha 81 anos, era uma coisa assim, ela estava perto dos 82, sim, quando um dia ele chega e disse assim, olha, eles tinham a mesma idade, eu não estou muito bem, né? Minha mulher, que era bem mais nova que ele tinha ido embora, não me quer mais, os meus filhos também me abandonaram, eu só pensei em você. Você me aceita de novo? E ela aceitou perdoou. Ele de novo, ela sim, perdoou. Sim. E eles viveram, a minha amiga assim, me contava, algum tempo ainda, sim, felizes os dois juntinhos. E a minha amiga dizia, e ele voltou doente, de fato. Sim. E ela amava cuidar dele. Ela falou, eu sonhei realmente a vida inteira com essa segunda chance, né? Sim. Sabe, queridos, recomeços dão histórias lindas, né? Histórias lindas. E o recomeço é voltar ao princípio mesmo, né, Mirtz? Mas você pode também ter aquele comecinho dali para frente, né? Tem muita gente que vive uma história trágica e tem dificuldade de recomeçar com outra pessoa. Sim. Às vezes se decepciona como o caso dela, né? Se decepcionou, fecha. De um jeito que fala, eu não vou começar de novo. Né? Agora, independente desses posicionamentos pessoais, que a gente sim, abriu a conversa com posicionamentos absolutamente sim, pessoais. E dois extremos, né? Uma aceitou e a outra que não aceite e não aceite. Mas nós temos um Deus que oferece segunda chance, que oferece recomeço. Sim. E eu gosto de pensar, né, talvez a história mais bonita de recomeço, tem tantas, mas seja a que foi vivida pelo apóstolo Pedro, sim, né? Depois que Jesus ressuscitou, eu vou a partir daí que nós vamos conversar, depois que ele ressuscitou, ele apareceu algumas vezes, e os pescadores, mesmo quando Jesus morreu, eles voltaram a pescar. Sim. E mesmo enquanto ele estava aparecendo, voltaram para a atividade deles. E eles tinham pescado aquela noite, voltaram, não tinham pescado nada, viram um homem na praia, sim, que pediu que eles voltassem a pescar, e eles foram, sim, né? E eles foram e na volta, eles encontraram, não tinham reconhecido Jesus, sim, mas encontraram, ele tinha um braseiro ali aceso. Sim, nesse momento eles discerniram. Tinha um peixe, sim, né? Já pronto, né? Pronto, e essa cena está descrita no Evangelho de João. Eu vou ler para você, João, capítulo 21, a partir do 12. Diz assim,
Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que ele era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhantemente o peixe. Foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressurgido dos mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Disse-lhe ele: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta, pastoreia minhas ovelhas. Sim. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Lindo texto, história conhecida, todo mundo conhece. Fala realmente de um recomeço, porque imagine a cena, eles no mar, lançando a rede, voltam com aquele monte de peixe, né? E chegam ali, o peixe já está pronto. Quer dizer, ele fala, vai pescar. Quer dizer, vocês vão pescar no teu natural. Mas aqui, ó, a comida eu tenho pronta, você pode comer. Está pronto, Conceição, tá assado. É lindo esse recomeço, essa chamada. Mas antes da gente ir daí nesse texto, porque esse texto eu dei para iniciar, eu quero lembrar outros para a gente depois voltar nesse. A gente vai lembrar que quando Jesus, antes dele morrer, ele vivia ensinando os discípulos. Sim. Os discípulos andavam com ele para aprender. E Lucas, eu li para você, João, Lucas também vai contar a história de uma outra pescaria, tá? Onde eles também tinham passado a noite inteira aí, pescando. Lança a rede, pega um monte de peixe. E não tinham pego nenhum peixe. Então, quando eles voltaram sem nenhum peixe, Jesus, que ainda não tinha sido morto, dá uma ordem para eles. Lança do outro lado. Vai lá, lança do lado esquerdo, tá? Sim. Eu quero lembrar que naquela vez, eles eram pescadores, eles conheciam o mar, né? Sim. Eles tinham ficado a noite inteira. Eles foram chamados. Sabe, Simão Pedro disse para ele assim, olha, não tem peixe lá, mas sobre a sua palavra. Eu vou lançar. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu sou pescador, eu entendo de mar, eu sei que não tem peixe. Sim. Mas se o senhor está mandando, eu vou. Aí, sim, quando eles trouxeram tudo aquilo de peixe, Simão Pedro prostrou-se diante de Jesus, está escrito isso lá na palavra. E largou tudo, né? E falou assim, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, né? Por que ele é um pecador? Porque ele tinha retrucado. Ele tinha dito, sobre a tua palavra, né? Então, queridos, nessa segunda vez aqui, que depois que Jesus tinha, eles até que obedeceram. Eles já né? Sim. Então, eu sempre digo que às vezes nós fazemos as mesmas coisas, né? Às vezes nós temos uma palavra de Deus, essa era uma palavra do Deus vivo, mas nós temos a palavra escrita, sim, a palavra que Deus nos fala e nos diz, e a gente, diante da palavra, às vezes a gente faz igual Pedro, né? A gente tenta argumentar, dizendo, eu sei que está escrito aqui, eu sou pescador, mas, né? A minha experiência, ou aquilo que eu vivo, a gente sempre tenta colocar, às vezes, para Deus, algumas coisas dessa maneira. E, né? assim, e pensar que o Senhor está sempre chamando para o recomeço, né, Mirtz? Ele está te dando sempre, em todos os casos da nossa vida, Ele está te dando a oportunidade de ver que Ele que é o provedor, não é, Mirtz? Então, e Deus sabe por que Ele faz isso? Porque quando a consciência de Pedro e aquilo que ele disse, retira de mim porque eu sou um pecador. Quando a gente tem essa consciência, nós temos um Deus que diz, você é um pecador? Então foi por causa de você que eu vim. Né? Ele não veio por causa dos bons, ele veio justamente, sabe? É como se Jesus respondesse, olha, eu conheço pecador, eu sei tudo sobre pecador, aliás, foi por causa de pecadores que eu vim, né? Então, ele diz, eu tenho plano para pecadores, eu posso mudar a vida
de pecadores. Sim. Ele dá uma segunda chance para pecadores. Eu te transformo em pescador de homens. Pescador, Sim. essa é a transformação. Sim. Este realmente sabe? Então, nós temos um Deus realmente de recomeços, que faz com que a gente possa olhar de forma diferente para os nossos fracassos, para os nossos erros, que sempre vão aparecer, né? Não tem problema se até hoje você se sente ainda em falta com Deus, né? Você pode recomeçar hoje. Ele está disposto a te ouvir, sempre, como aquele pai que espera o filho, né? Agora, com Pedro, eu vou voltar agora no primeiro texto que eu estava, quando eu disse que Jesus tinha montado um braseiro ali, e um peixe pronto e tudo mais, né? Pedro, ele decepcionou Jesus em algumas vezes. A gente viu na hora de, sobre tua palavra eu vou, embora eu não acredite que tenha peixe lá, mas eu vou. Ele era ousado, ele falou, me manda aí sobre as águas, mas também decepcionou porque falhou ali na hora, né? Sim. Mas Deus sempre deu chance para ele. Ele decepcionou quando ele disse que Jesus não podia morrer na cruz de jeito nenhum, né? Dos impostos. E tudo enfim, mais, Pedro né? dava um pouquinho de trabalho. Agora, como é que Deus trabalha essa possibilidade de novas chances e novos recomeços, né? Havia uma fogueira ali que, de certa maneira, fazia Pedro lembrar de uma outra fogueira e de um outro braseiro. Sim. E eu vou trazer para você. Está no capítulo 18 de João. Ora, estavam ali os servos e os guardas que tinham acendido um braseiro e se aquentavam porque fazia frio. Pedro estava ali, em pé, no meio deles, aquentando-se. Então, perguntaram-lhe, não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, eu não te vi no jardim com ele? E Pedro negou outra vez. E imediatamente o galo cantou. Então foi diante de um braseiro que ele literalmente havia negado Jesus. E Jesus mesmo havia dito que ele negaria, né? Então aquele dia ele sofreu muito. Então agora... Mais uma fogueira de recomeço. Ele estava ali, diante de um braseiro, diante do Senhor, sabe? E, queridos, nós estamos falando de recomeço. Ao falar de recomeço, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a gente se reconhecer. Sim, pecador, né? Uhum. Pecador, com essa necessidade de segunda chance, né? Se a gente quer ter outra chance com Jesus, quer ter, nós temos que encarar essa nossa realidade. E né? É interessante a gente lembrar, Mirtz, como eu vim, por exemplo, da religião romana. Então, antes de ter esse iluminar da palavra de Deus, de que você é um pecador, essa passagem de Pedro fala muito com a gente, né? O fato dele dizer, não, Senhor, eu jamais negaria o Senhor. Esse é um ímpeto natural nosso, de dizer, não, eu sou uma boa pessoa, eu não faço isso. Esse é o nosso natural. Então, é um trabalhar de Deus nesse homem natural, Mirtz, que nos transforma. Então, o Senhor veio exatamente para isso. Para você pensar, antes de conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não sabia que eu era tão pecadora. Eu me achava uma pessoa certinha sendo pecadora. Depois que a luz entra, ela ilumina as minhas trevas. E você começa, então, a reconhecer que é um pecador. Isso é um recomeço que o Senhor nos dá todos os dias. Você sondar o teu coração, ver, examinar os teus pecados e poder recomeçar é um privilégio. Principalmente porque, como você diz na Romana, por exemplo, que existia uma doutrina de confessar e confessionário. Eu acho assim, você ajoelhava, né? Eu também tive essa experiência de pequena, e o pároco perguntava assim, filha, quais são os seus pecados? Eu ficava envergonhada porque eu não tinha nenhum para contar. Né? Primeiro era criança, era pequena, né? Eu ficava envergonhada, então eu tinha que falar algumas coisinhas muito simples. Eu conversei durante a missa, ou enfim, umas bobagenzinhas que são aquilo que ficou na minha memória. Né? E conversando com pessoas, a gente vê exatamente isso hoje, né, Mirtz? Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, a gente volta já, tá?
No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta, nós estamos falando de recomeços, um Deus que nos dá segunda chance. E ao acontecer isso, ao estarmos diante dele, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, quem nós somos e tudo mais, como Pedro fez ali, né? Como se identificou, porque a maior parte das vezes, para justificar algumas coisas, nós costumamos tratar Deus quase que no mesmo nível, sabe? Às vezes a gente reduz um pouco a imagem de Deus, coloca Deus numa dimensão humana, né? Então, quando a gente faz isso, nivelando mais ou menos igual, né? Então, por exemplo, nós achamos que Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia, Deus é pai amoroso, como nós, né? Você se nivela por você. Você está dando essa mesma dimensão, né? E quando você dá essa dimensão, vamos supor assim, um pai amoroso, estou usando os 3 adjetivos de amoroso, misericordioso, compreensivo, tá? Às vezes pode perdoar uma mentirinha do filho. Não acontece isso? Sim. Um bom pai, né? Sim. Ah, coitado, né? Foi e ele dá vazão para uma outra uma mentira. mentirinha que foi ali, ou coisa. Ou então o filho chega e tá e não vou considerar isso. Aí nós estamos colocando Deus no mesmo patamar de ações nossas, sabe? Então, às vezes, a gente pode se iludir. A gente vai ver personagem bíblico assim. A gente vai ver Caim, por exemplo. Quando Caim vai oferecer um sacrifício a Deus, ele sabia que tinha que ser uma oferta com sangue e tudo mais, ele ofereceu o que ele quis, tá? Ele pegou frutos e foi lá e fez o que ele quis. Deus o rejeitou. E aí ele queria fazer do jeito dele para Deus, né? E quando Deus vai falar para ele e tudo mais, e pergunta de Abel, porque daí ele aprontou, veja só o que ele respondeu para Deus, está lá em Gênesis 4:9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Ora, para quem que a gente responde assim? Não considerou Deus, né? Sim. Sabe? Aí nesse caso, Mirtz, mostra o coração dele, né? Uhum. Deus conhecia o coração dele, mas estava sendo exposto aquilo que estava no coração. É o que nós estamos falando agora, sabe? Deus sabe tudo, mas quando Deus oportuniza e faz perguntas assim, é para você enxergar que é enxergar e confessar, né? Nós estamos pecado. falando disso, e né? começar de novo, né? Sabe? Então ele botou Deus no mesmo patamar. Daí, por acaso, eu sou obrigada a saber onde ele está, eu sou guarda dele, eu tenho gente né? Isso é o que o apóstolo Paulo nos adverte em Romanos. Romanos 1, a partir do 21, vai dizer assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus. Não lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem, corruptível, ou de aves, ou de quadrúpedes, ou de répteis. Sim. Né? Essa natureza humana. É exatamente isso que acontece, mesmo quando nós não confessamos o nosso pecado, não enxergamos, não vemos o nosso pecado. Toda situação que acontece ao nosso redor é para avultar, para que você se conheça, para que saia da sua boca aquilo que está no seu coração. E sabe, quando você se engana, que tipo de recomeço você acha que pode ter, né? Você está louvando porque você acha que você o adora, você está tentando mostrar realmente melhor do que você é, né? E no fim, queira ou não, você acaba
fingindo ser tão espiritual, Sim. porque né, não deixa de ser. Esquece né? que Deus sonda o coração e não tem como enganar o Senhor, né, Mirtz? Sabe, Pedro, eu tinha consciência de todas as coisas. Eu acho que, diante dessa cena, voltando sempre à cena de Jesus ressurrecto, diante daqueles peixinhos, quando pergunta se Pedro amava. Pedro, para responder, porque ele perguntou 3 vezes se o amava, Pedro tinha que saber que na consciência dele estava lá a negação, ter negado Jesus, ter impedido dele. Ele não podia ignorar tudo aquilo que ele tinha feito, né? Sim. E foi o que aconteceu com ele mesmo, né? E é interessante que a prova de arrependimento e de amor de Pedro pelo Senhor, ele pediu que fosse demonstrado apacentando as ovelhas. Isso é o que acontece quando você tem um arrependimento genuíno, né? Então, mas sabe o quê? Antes, quando ele está perguntando assim para Pedro, tu me amas, sabe? A pergunta não era assim, sabe? Então, por que você me negou? Porque não é isso que está escrito na Bíblia, né? Você se arrepende, como Jesus estava de certo para dar uma segunda chance. Você se arrependeu do que você fez? Você não vai fazer mais nada disso? Será que daqui para frente... Sabe, não é uma conversa assim que está escrito na Bíblia. Né? É realmente arrependimento e amar aqueles que o Senhor ama. Ele né? perguntando por 3 vezes se Pedro o amava. Os estudiosos dizem que as 2 primeiras perguntas, ao se referir, Pedro, você me ama? Esse amar era o amor... Não era o filial, era o incondicional. Você me ama de maneira incondicional, ágape, esse era o ágape. Sim. Você me ama ágape, você me ama ágape, no sentido, você me ama incondicionalmente? Pedro respondeu, eu amo. Na 3ª vez ele falou assim, Pedro, você me ama, filial, você me ama, porque Pedro vai dizer, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe do jeito que eu te amo, com essa minha limitação, né? Porque eu sempre digo, será que a gente sabe dimensionar corretamente o amor que nós temos por Deus, né? É difícil, porque nesse caso, por exemplo, existem estudiosos que defendem a tese de que as 2 vezes falava de um amor natural. E a última, aquele amor a Deus, porque é uma prova, Mirtz, que só com esse amor, o amor ágape, a 3ª vez é que Pedro conseguiria apacentar as ovelhas, senão ele não conseguiria Talvez cuidar. o engano esteja justamente aí. Sim. Nós não temos amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. É com então, esse amor que nós vamos Pedro cuidar teria dos que ter irmãos. dito realmente assim, o Senhor sabe o jeito que eu te amo. E é desse jeito que eu te amo que Deus vai dizer assim, é desse jeito que eu vou te usar. Vai apacentar minhas ovelhas, desse jeito que eu vou te dar a segunda chance. Você vai ser... Pedro se tornou a pedra angular daquilo que Jesus disse, sobre você, eu edificarei a minha igreja. Eu sou o Cristo e você, minha igreja, vai ser identificada. Tanto que a gente pode falar também, Mirtz, que a gente mede a experiência que cada um tem com Deus, com o amor que tem pelos irmãos, que é o apacentar as ovelhas. E outra coisa, sabe, queridos, eu acho que perguntas desse tipo, você me ama? Quem faz pergunta, você me ama? Tá? Quem vai perguntar para Conceição, você me ama? Tá? Tipo, que você me ama? Não, só vai perguntar alguém que realmente tem interesse, sabe? Sim. Tudo mais, não é o marido, são os filhos, são os colegas de ministério, enfim, alguém que tem um relacionamento que exige amor, sabe? Relacionamento de amor são relacionamento assim. E o fato de Jesus ter perguntado a ele, tá? Para que ele... você vê que a palavra diz que ele ficou triste de ter que afirmar 3 vezes que o amava. Mas ele precisava enxergar, né? Sabe? Que ele só conseguiria amar as pessoas com o amor de Deus. E assim, de que maneira você está me amando, né? De que maneira, né? Eu acho tão perfeita essa cena, porque ele precisou afirmar que amava 3 vezes, para compensar as 3 vezes que, diante do mesmo braseiro, ele tinha negado. Não conheço, não sei quem é, não conheço de jeito nenhum. Né? E aí ele experimentou o amor verdadeiro. Então, né? Sabe, os recomeços, às vezes, acontecem justamente diante das mesmas situações onde nós
caímos, onde nós... Onde mais foi machucado. Machucados, sabe? E tudo mais, né? E é gostoso falar sobre os erros, principalmente os erros. Não existem pessoas que só estruturaram a vida delas e a vida fluiu a partir de erro. Sim. Né? Foi depois que errou, suas falhas. vamos supor, a vida ia numa boa toada, fez o que fez. Aí quando errou, caiu, reconheceu tudo, é que pôde recomeçar, consertar. Até o próprio relacionamento de casamentos, Mirtz, eles, se você não enxerga o teu erro, como Pedro teve que enxergar, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e enxergar que ele só conseguiria amar com o amor de Deus, o casamento é a mesma coisa. Se você não enxergar que o casamento é você, seu marido e Deus, não tem um recomeço. Você vai errar de novo, vai casar-se de novo com uma outra pessoa tentando recomeçar e não vai dar certo. Jesus foi para a cruz por amor. Então, o amor tem que permear. Jesus foi à cruz por amor. Esse amor. Por amor aos pecadores. Sim. E com isso ele já deu a segunda chance para todo mundo. A segunda chance já aconteceu ali. Mas ao longo de toda a história, o próprio Deus no Velho Testamento, sabe? As chances que Deus deu para Abraão, que foi escolhido, porque nós estamos falando de escolhido, chamados e escolhidos, né? Abraão, ele riu da promessa de Deus, ele mentiu sobre a esposa dele, tá? E Deus disse, não, tá valendo, recomeça, né? Davi cometeu adultério, cometeu assassinato, recomeça, né? Hoje é o tempo do recomeço. Jonas, né? Desobedeceu, não vou fazer, né? Sabe, recomeça. Paulo, gente, olha que recomeço difícil. Alguém que perseguia e matava cristãos, né? Sabe? Então, é um tipo, assim, de recomeço. Reconstruiu a história. Sabe? A Bíblia diz que ele é um pastor de ovelhas desgarradas. Que ele deixa 99, né? Ovelhas para buscar uma que está perdida, né? Sim. Ele que vai atrás de filhos pródigos, né? Então, ele é um Deus que está procurando realmente dar chance, vai recomeço para aqueles que erraram. Sim, para aqueles que reconhecem o seu erro. Reconhece, né? Sim. E sabe, e as pessoas, às vezes, por conta de um erro, resolvem desistir de tudo, né? Sim. Então, Pedro também. Pedro, quando Jesus pergunta uma vez assim, quem dizem que eu sou? Né? Aí Pedro tem uma revelação de Deus. Pedro diz, olha, tu és Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo e tudo. E ele diz, olha, isso aí é uma revelação, quem te revelou isso foi Deus, né? Então, é como se Deus dissesse assim, Pedro, só porque você comete essas falhas, você acha que eu vou desistir de você? Eu acabei de te dar uma revelação que pouquíssimas pessoas têm, sabe? É um né? recomeço de Deus. Ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe? É como se Jesus estivesse falando, eu investi muito em você, Pedro. Eu não vou desistir de você. Eu não desisto, sabe? Você pode ter um temperamento desse, você pode ser um colérico, você pode falar sem pensar, você pode agir sem pensar, e eu vou te dar uma segunda chance porque eu investi muito em você. Né? Então, queridos, quem sabe isso não te anime? Será que você está precisando de alguns recomeços, uma segunda chance? Era o que a gente tinha hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.